Olha só, tem uma ideia perturbadora sobre dinheiro que eu não vejo as pessoas falando muito por aí. O dinheiro não vai nem para quem trabalha mais, nem para quem trabalha melhor. Repara, ele vai para quem é percebido como a melhor opção. Dinheiro não fica parado e também não se move de forma aleatória. Ele sempre se move em uma direção específica. Para onde é que ele vai? Ele vai para onde as pessoas acreditam que tem mais valor. Os senhores economistas, eles explicam essa ideia, esse fenômeno, de várias formas, mas no fundo é bem simples. O dinheiro vai para onde as pessoas percebem 4 coisas ao mesmo tempo. Ele vai para onde as pessoas acreditam que tem mais retorno, onde elas sentem menos risco, onde elas imaginam que não vão ficar presas e onde elas acreditam que tem uma chance maior de crescimento futuro. Agora presta atenção numa coisa interessante aqui. Perceber, sentir, imaginar, acreditar. Tudo isso são processos humanos. E processos humanos fazem o quê? Bom, eles mudam, né? Eles mudam o tempo todo. O ovo, por exemplo, ovo mexido, ovo cozido. O ovo já foi o vilão das dietas, né? Hoje ele é o quê? Um super alimento. A sociedade mudou de ideia. Pensa comigo no outro exemplo, super atual, Monjaro. Hoje, no imaginário coletivo, Monjaro reúne exatamente esses 4 fatores. As pessoas percebem que ele tem mais retorno, elas sentem que o risco de tentar é pequeno, elas imaginam que não vão ficar presas numa solução que não funciona e elas acreditam que o Monjaro representa o futuro do emagrecimento. Por isso o dinheiro tá ali. Por isso Monjaro custa caro. Porque quando uma coisa é percebida como a melhor opção, o dono desse negócio pode cobrar caro. E isso revela pra gente uma coisa bem importante. Se você consegue ser visto como a melhor opção em alguma coisa, você ganha um poder enorme. Que poder? O poder de cobrar caro, horas, bolas. E de ganhar muito dinheiro, pelo menos enquanto essa percepção existir. Porque no momento em que as pessoas começarem a acreditar que tem uma opção melhor, acabou. O dinheiro muda de direção. É simples assim. Por isso, se você quer enriquecer em qualquer mercado, não importa o nicho, em qualquer mercado, você precisa entender uma coisa. Riqueza nasce das trocas econômicas, com margem suficiente, margem de lucro, por tempo suficiente. E para que essas 2 coisas aconteçam, as pessoas precisam acreditar que você é a melhor opção para elas, para aquele momento, para aquele contexto. Isso é o que a gente chama aqui, na Animal Animal, de engenharia de percepção. Porque comunicação é engenharia, tá no prédio errado. Eu tenho certeza que nesse século, nos próximos anos, a escola de comunicação vai sair das artes, porque ela não é sobre isso. E vai entrar na Poli, no prédio das engenharias, porque é disso que se trata. A comunicação é engenharia, é alguma coisa que você constrói, que você mexe, que você edifica e gera uma perturbação, um resultado para o seu negócio na sociedade. Chegou depois. Linda da Animal Animal, prazer em conhecer. Porque gostando ou não da ideia, todos nós somos influenciados o tempo todo a pensar que o ovo faz bem, a pensar que o ovo faz mal, a pensar que o Monjaro é revolucionário, a pensar que o Monjaro é perigoso, a pensar que fazer stories vende ou que se expor é ridículo e desnecessário. É uma outra ideia. Todos nós somos bombardeados o tempo inteiro. No YouTube, na televisão, no túnel do aeroporto, nos podcasts, nos stories, na rua. Existe uma guerra silenciosa acontecendo em todos os lugares onde a sua atenção está. Uma guerra de construção de significado. As empresas, todas elas, disputam a mesma coisa: ser percebida como a melhor opção. A empresa A quer que você pense isso,
A empresa B também. E quem vence essa guerra captura o fluxo do dinheiro. Eu tava com a minha esposa no telefone, aí eu vejo essa pessoinha passando do meu lado. Eu falei, não, amor, eu tenho que falar com ela, deixa eu falar. Não, mas não sei o que. Não, deixa eu falar com ela, senão eu vou perder a oportunidade. Tô aqui agora. E faz toda a diferença, porque assim, eu já estou no digital estudando as ferramentas há uns 2 anos, mais ou menos. Mas a gente percebe que esse mercado está saturando e que a gente precisa de novos modelos, né? Principalmente os modelos verdadeiros, né? De trazer algo que a gente entregue de forma verdadeira, porque o que a gente tem visto é muita gente dizendo que entrega, altos players, dizendo que entrega e na hora a gente tem decepção. Então assim, eu tô muito feliz de ter encontrado a Lígia, adoro o modelo dela, sou publicitária, então a gente já tinha um link lá atrás. E eu super indico, com certeza, e foi o maior prazer poder encontrá-la aqui. Prazer é meu, obrigada. Imagina. Agora presta atenção numa coisa ainda mais importante. Quando alguém já venceu essa guerra de percepção, quando o mercado já acredita que aquela pessoa ou que aquela empresa é a melhor, é muito difícil competir no mercado onde ela está inserida, copiando o que ela faz. Estranhamente, é o que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas olha para quem já tem audiência, estrutura, marca e começa a repetir exatamente as mesmas coisas, as mesmas estratégias, as mesmas mensagens, os mesmos formatos, só que numa escala minúscula. Isso daí é como tentar vencer um exército com uma arminha de brinquedo. Não funciona, não funciona, não funcionará. Se o mercado já percebe alguém, alguma marca como o melhor, copiar essa pessoa só reforça a percepção de que ela é maior que você. Então, a pergunta que você devia estar fazendo não é como é que eu vendo mais num mundo em que a concorrência só cresce? Agora a gente compete até com inteligência artificial, não é mesmo, Lígia? Como é que eu faço para chamar atenção e vender para o meu cliente nesse cenário caótico? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. Como é que eu faço para ser percebido como a melhor opção em alguma coisa específica para alguém também específico? Como é que eu faço para ser escolhido, decidido? Para responder essa pergunta, você precisa de um mapa. Porque todo mercado tem várias rotas possíveis. Várias rotas levam ao dinheiro. E cada rota leva a um tipo de resultado para o dinheiro. Algumas levam a volume de venda. Outras levam a margem de lucro, uma margem de lucro maior. Outras levam a autoridade primeiro. Outras levam a crescimento acelerado, aceleradíssimo, com prejuízo primeiro, para ter lucro depois. São várias as rotas, são várias as possibilidades. O problema é que as pessoas saem caminhando, executando, sem olhar para o mapa antes, na saída, na largada. A maioria das pessoas faz o quê? Cria conteúdo, faz tráfego, constrói funil, contrata uma agência, agora cria um agente, coloca um monte de pipelines que envolvem inteligência artificial, sem saber qual é a rota que realmente faz sentido para o seu caso. Foi exatamente por isso que eu criei a decisão crítica. Qual que é o primeiro passo desse processo? Justamente é o mapeamento de fluxo econômico. A gente olha para o seu mercado e responde 3 perguntas absolutamente fundamentais. Para onde é que o dinheiro está fluindo no seu mercado? Quais rotas existem dentro desse mercado? E qual é a melhor rota para você, considerando o seu contexto hoje, individual? Percebe? Nenhuma IA é capaz de fazer isso, de cruzar os seus recursos com as suas forças, que no caso nem você geralmente sabe quais são. A gente pergunta qual que é o seu diferencial. As pessoas falam um monte de coisa que não tem nada que ver com o que o consumidor realmente está percebendo do seu mercado e de você versus
os seus concorrentes. Você não tem a menor ideia do que o seu consumidor acha. Cruzar tudo isso com os seus concorrentes, com o seu posicionamento, IA não faz isso. IA não faz isso. IA só faz o que você pede para a IA fazer. Se você não sabe o que fazer, como é que a IA vai fazer por você? Isso é o que importa. Porque depois disso, depois que essa decisão é tomada, que rota perseguir, a execução é muito simples. É só depois disso que faz sentido em falar de IA, em se preocupar com isso. Você está se preocupando na frente com um monte de coisas que só consomem o seu tempo, a sua energia e não falar de funil, de conteúdo, de tráfego, de agentes, de qualquer ferramenta. Antes disso, você está improvisando. E improviso, hoje, custa muito caro. Se você quer entender qual é a decisão econômica mais inteligente para o seu negócio agora, para o seu tipo de trabalho, para o que você faz, para o que você vende, o link está na bio, no direct, no e-mail, no WhatsApp, está em todos os canais. Em todos os canais da Animal Animal. A partir de agora, o Insta F90, que é o nosso produto queridinho, que vocês amam, que todo mundo ama, que eu amo, só pode ser usado depois da decisão crítica. Depois de entender qual é a melhor rota para você. O Insta F90 passa a ser usado como ferramenta de execução, uma vez que você já tomou a decisão crítica que está posta na mesa aí para você. A decisão crítica mais o Insta F90 são tudo que você precisa para navegar com tranquilidade, com segurança, com eficiência nesse mundo novo que está se revelando para a gente. E mesmo que você não entre agora por qualquer motivo, guarda isso, pelo amor de Deus. O dinheiro não vai para quem trabalha mais, nem para quem trabalha melhor. Não vai para quem posta mais, não vai para quem usa mais ferramentas, para quem usa a melhor IA. Isso daí nem existe. A melhor IA nem existe. Esse conceito, pensar em melhor IA, isso não faz o menor sentido. A gente vai conversar sobre isso aqui, logo menos. O dinheiro vai para quem consegue ocupar o lugar de melhor opção na cabeça das pessoas. Essa posição não acontece por acaso. Ela é construída, edificada, como um prédio que você sobe. É engenharia. E quem aprende a construir essa posição entra no fluxo do dinheiro de verdade, potencialmente para sempre. Porque não importa o que aconteça, você sempre saberá identificar para onde o dinheiro está indo e como se reposicionar na direção certa.